Bom dia, galera! Tudo bem? Mais um de 30 em 30 e hoje é um de 30 em 30 bem especial, assim. Eu tô aqui em São Paulo e ontem eu participei de um evento muito bacana organizado pelo meu amigo General dos Ruivos, o Alisson Jesus. O Alisson é especialista em ruivos e tal, e ele convidou um time de peso, assim, para falar sobre vários temas. E eu fui palestrar, né, sobre um conteúdo bacana, um conteúdo que eu tenho trabalhado recentemente muito forte, vocês acompanham na minha rede social. E eu fui palestrar sobre potencial e performance. Né? Qual é a diferença entre potencial e performance? Por que tem muita gente que tem muito potencial, mas não entrega na hora da prática, né? E como a gente faz isso? Então esse foi meu conteúdo lá. Mas tinham 7 participantes, então era muita gente boa, falando sobre conteúdos muito bacana. Então tinha conteúdo de marketing, tinha o próprio Alisson estava falando sobre ruivo, como fazer ruivos, né, que é a especialidade dele, como fazer um bom ruivo, né, a paleta de cores de ruivo muito aberta, assim, muito bacana o conteúdo dele. Quem não segue ele já passa a seguir aí o General. E aí também tinha o pessoal falando sobre posicionamento, sobre tráfego pago, sobre desempenho no digital. E como eu sou um bom aluno, né? Eu digo que todo professor tem que ser bom aluno, então aquela pessoa que gosta de compartilhar conhecimento, ele gosta de absorver conhecimento. Então para mim foi um dia que eu fui palestrar, minha palestra teve mais ou menos 1 hora e 15, mas o restante do evento, que começou às 10 e terminou quase 9 horas da noite, foi um curso maravilhoso, assim, aprendi muito com os outros palestrantes lá. E eu fiz algumas anotações, até anotei aqui no meu caderninho no digital aqui, e agora eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu vi ontem lá. É legal lembrar que todo evento que a gente vai, a gente aprender alguma coisa depende mais da gente do que de quem está passando lá. Eu vejo muita gente que vai em curso e diz que não aprendeu nada, que não tinha nada de bom, essas coisas assim. E quando na verdade é porque tu tá fechado, tu não tá afim de aprender. Foi ali mais para julgar quem tá entregando o conhecimento. Eu entendo que tem gente que tenha menos conhecimento do que o outro, mas alguma coisa tu pega dali se tu quiser, uma frase, um insight, uma coisa assim. É óbvio que eu não fiquei lá desde as 10 da manhã até as 21 horas da noite ali, por 11 horas conectado completamente com o que tava. Mas sempre tinha um insight ou outro que eu consigo tirar dali. E aí fala muito mais sobre a gente do que a pessoa que está palestrando. Eu quero aprender. E só aprende quem quer. Ninguém ensina ninguém. As pessoas aprendem porque elas querem. Você mesmo está aí do outro lado. Eu tenho uma série de pessoas que me seguem, que são educadores também. E que às vezes ficam frustrados quando a pessoa do outro lado não aprende. Mas depende muito dela. O nosso papel como educador é entregar o conteúdo. Agora, se a pessoa ela vai querer pegar ou não, mas não depende do educador, depende de quem está do outro lado. Então eu quero falar um pouquinho, eu separei por blocos e esse de 30 em 30 nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu vi lá. O primeiro palestrante do dia foi o Gabriel. O Gabriel tem quase 2 milhões de seguidores e ele faz um trabalho bem viral, assim, aparece bastante e tal, ele cria uns quadros bacana. Óbvio, né, um cabeleireiro que o conteúdo que ele entrega é muito bom, mas ele como cabeleireiro é muito bom também, senão não ia ser sustentável, né, não dá. Vira voo de galinha, viralizava, mas não entrega. E ele é um cara que entrega. É bom tecnicamente e é bom de rede social. Então ele está lá na casa de quase 2 milhões de seguidores. E aí ele falou algumas ideias, algumas coisas assim. Algumas coisas eu não entendo tanto, porque ele é muito mais maduro em digital do que eu. Mas algumas outras coisas, alguns insights que eu peguei, eu fui pegando muito ali. E aí eu vou botar na ordem do que eu vi ontem lá. Então, em primeiro lugar, falando do que o Gabriel falou muito sobre esse mercado digital, sobre essas coisas de seguidor, de produzir conteúdo, dessas coisas que você faz. E o que me chamou bastante atenção, né? Ele falou muito da questão dele ser muito palhaço, dele ser, né, de fazer as coisas que tem que ser feito, de não ter vergonha, de fazer essas coisas assim. E muitos nós temos limitações, eu também tenho as minhas. Tenho certeza que você aí do outro lado também tem muitas limitações, às vezes, de saber se eu vou falar, se não vou falar, o que vão pensar, né? A gente tem essa frase muito do que vão pensar que eu tô fazendo isso. Ai, vão achar que eu sou blogueirinho, não sei o que lá. E a gente cai muito nessa malha do julgamento. Então, em primeiro lugar, é importante lembrar que você que ainda é pequeno, né? Pega o Gabriel, ele tem 2 milhões de seguidores. Ele já pensa muito bem estrategicamente o que ele vai fazer, porque um erro, às vezes, pode atrapalhar muito ele ali.
Mas agora ontem até uma pessoa perguntou lá assim, se eu fiz uma foto, a foto não ficou boa e tal, aí eu não posto, não sei o quê. Quando na verdade isso provavelmente é uma desculpa que essa pessoa tem. Aí eu perguntei, quando eu subi à tarde, eu perguntei pra ela, quantos seguidores você tem? Ela falou, eu tenho cerca de 2.000 seguidores. Eu disse, você tem cerca de 2.000 seguidores e o Gabriel tem 2 milhões. Qual é a hora de errar? Não é agora? Tem que lembrar que se você tem 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, 10.000 seguidores, você tem que errar enquanto é pequeno. É a hora que você começa a desenvolver mesmo, e não tem problema errar quando é pequeno. Então um cara como o Gabriel, que tem 2 milhões de seguidores, ele até pode pensar mais estrategicamente se aquela qualidade daquele material é boa ou não é. Mas você que tem poucos seguidores, se você errar uma publicação, o máximo que pode acontecer é não aparecer para ninguém, sabe? Então a hora de errar enquanto você é pequeno, ali é o momento. Então não tenha essa coisa de eu fiz o conteúdo, não ficou bom, eu tenho vergonha, não sei o que. Faz, porque quanto mais você fizer, mais você repetir, melhor você vai ficar. Então ouvindo ele ontem, assim, eu fiquei pensando como a gente trava, como a gente bloqueia em alguns momentos por achar que o que os outros vão pensar, sabe? E não dá, e a gente evolui no digital realmente quando a gente faz. A gente tem que fazer, depois que a gente faz, a gente melhora. Esse é um lema que eu tenho para todos os meus mentorandos, para todas as pessoas que me procuram. Faz, depois melhora. A gente vai melhorando com a prática. Então isso é uma coisa muito bacana. Outra coisa legal que eu peguei ontem ali do evento, que chamou bastante atenção. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda. Outra coisa importante ali que ele falou também, o que fez ele se destacar bastante foi a constância, né? E a gente sabe que no digital a constância ela é a métrica mais forte. A constância é o que faz realmente tu conseguir evoluir muito rápido, né? Quando tu faz mais, tu tem tempo de tela. E tu com tempo de tela, todo mundo consegue te ver mais. Ah, legal, Gisele. Teve online, né? O evento era presencial e tinha uma galera no online. Espero que no online vocês tenham conseguido absorver também tudo que a gente passou ali. E aí olha, de Portugal, que bacana, Gisele. Parabéns, é isso aí. Olha só, não tem fronteira, né? Isso que é o legal. E eu tô falando um pouco sobre os insights do evento de ontem, né? Do Cor e Autoridade, que eu palestrei, mas que eu também fui aluno, que eu olhei todos os outros participantes. E como eu faço sempre, eu pego alguns insights e eu vou guardando ali para falar. Então, meu de 30 em 30 de hoje é focado no que eu ouvi ontem. E eu separei por blocos aqui e eu vou ir apresentando para vocês. Então, o primeiro era esse do digital, que era o Gabriel. Aí eu fui anotando algumas das coisas aqui. Ele falou muito sobre a questão das desculpas, né? Como a gente dá desculpa para não fazer as coisas. Eu hoje, meu foco de trabalho é ajudar as pessoas a ter uma performance melhor. Porque a gente pode aprender vários elementos, mas às vezes a gente não consegue colocar isso em prática. Então eu procuro tentar ajudar as pessoas que me acessam a melhorar a sua performance. E melhorar a tua performance não é tu ficar 100% bom, é tu ficar um pouco melhor. Se tu ficar um pouco melhor, sabe? Aquela atendezinha do 1% todo dia, mas é o quê? É tu conseguir ficar um pouco melhor em cada área. Quando tu faz isso, tu expande o teu potencial. Tu aumenta, tu transforma potencial em performance. Então eu falei lá sobre potencial e performance. E aqui fala um pouco sobre isso, porque muita desculpa para não fazer. O nosso cérebro ele é programado para nos proteger, então ele traz desculpas que a gente bota elas na frente e diz, eu não faço por causa disso. Quando na verdade a gente sabe que aquilo ali é desculpa. A gente sabe que dá para fazer. A gente escolhe um outro caminho mais fácil. A gente tem uma tendência a não se expor, a gente tem uma tendência a não querer entrar num confronto onde as pessoas vão me avaliar, porque eu não sei o que pode ser o resultado de avaliação das pessoas. Olha que curioso isso, né? Eu até quero, mas o meu medo ele fica muito maior. E eu sou totalmente contra aquela frase do tá com medo, vai com medo. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Medo é a ausência de clareza. Eu tenho medo sobre alguma coisa quando eu não conheço ela e quando eu não domino. Quando eu tenho medo, eu não tenho que ir com medo, eu tenho que me preparar para eu dominar o meu medo. O medo é importante para eu saber que eu não estou pronto para avançar sobre alguma coisa, mas ele não pode te paralisar. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu entro num estado de medo, quando eu olho para alguma coisa e aquilo me causa medo, eu tenho que olhar por que isso aqui me causa medo. É assim que eu consigo pegar meu potencial e transformar em performance. Porque senão eu abandono, eu trago a desculpa e digo, eu não vou por tal coisa.
Tá? E o medo de julgamento da rede social, ele está muito atrelado a isso. Eu pego essa desculpa do julgamento, eu trago para frente, eu me protejo porque eu tenho medo. Medo do quê? Que eu não sei fazer, eu não domino aquilo, é um terreno que ele é desconhecido para mim. E aí nessa hora o que eu faço? Ao invés de ir com medo, eu me preparo para avançar. Eu não faço com medo. Esse é o jogo. Então ali, quando a gente fala das desculpas para não fazer, é muito complicado. Uma pessoa falou assim, eu não consigo fazer porque as minhas clientes não querem. As minhas clientes não deixam eu postar. As minhas clientes é muito genérico, é muito generalista. Talvez uma cliente tenha dito que ela não queria e automaticamente a pessoa já bota aquilo como uma desculpa para nem perguntar para as outras mais. Agora, qual é a minha sugestão em relação a isso? Minha cliente não quer que poste. Não posta. Eu tenho uma outra cliente que não se importa de postar. Essa posta. É simples. Eu não fico preso naquela que não deixa. Eu vou para aquela que deixa. Sabe? Naquela que não quer. Não, eu vou para aquela que quer. Tem muitas que querem. E aí eu tenho que pensar o seguinte, não basta só fazer isso, tá? Tenha tempo exclusivo para criação de conteúdo. Criação de conteúdo não pode ser feita ao acaso. Se tu depende da cliente que entra, tu vai fazer o conteúdo que a cliente decide que vai ser feito. Tu não vai fazer um conteúdo estratégico para mostrar aquilo que você quer mostrar. Então tem que ter tempo para se preparar. Pega os principais influenciadores hoje digitais que você segue, pega um Romeu, pega o Mário Henrique, pega o Aprígio, sabe? Pega essa galera assim que tem muito conteúdo, olha lá e dá uma olhada naquelas pessoas que estão ali e me fala se aquilo ali tudo é cliente. A maioria ali é modelo, sabe? Eles fazem muitos modelos. Eles produzem muito conteúdo para estar constante na rede social. Eles não fazem isso com a cliente da cadeira. Eles até postam alguma coisa de cliente, mas aquele conteúdo ele é estratégico. Ele mostra o que ele quer mostrar. Ele não mostra o que sentou na cadeira dele. Senão vira o acaso. E digital é estratégia, não é acaso. Então tenha planejado na tua vida teu momento para fazer teu conteúdo. Sabe? Teve um dia lá que o Romeu ele falou para nós que ele chegou a fazer numa segunda-feira 20 modelos. E o pessoal gravando conteúdo, que era o quê? Era o conteúdo do mês inteiro. E nós estamos falando do Romeu. Tem um monte de cliente sentado na cadeira. Mas o que ele quer fazer? Ele quer fazer um conteúdo estratégico para que chegue para os clientes dele aquilo que ele quer que as pessoas olhem. E isso tu só faz escolhendo. Não tem como ser com que tropeça na tua cadeira. Sabe? Então essa é a ideia. Outra coisa importante aqui é o uso de IA, né? Então, muita gente ontem falou sobre o medo da IA e tal, né? E eu costumo brincar com o pessoal que eu não tenho medo da IA, eu tenho medo da IH, que a IA é a inteligência artificial e a IH é a ignorância humana. Isso é que me assusta. O ser humano ignorante, do verbo ignorar, não saber o que é, esse é perigoso. Porque a pessoa ignorante, que ignora as coisas, que não sabe que as coisas acontecem, ela fica para trás. E a inteligência artificial, ela está aí. Quem diz que tem medo por quê? Porque não está preparado. Né? Então, coloca o pé nisso. Coloca como um compromisso para 2026, para que você aprenda minimamente como é que funciona uma inteligência artificial. Usa a inteligência artificial a teu favor. Porque só com a inteligência artificial a teu favor é que tu vai conseguir escalar o teu negócio. Depois até eu vou falar ali sobre algumas palavrinhas que apareceram lá, e uma delas é escala. E como é que eu escalo? Eu escalo sendo mais rápido. E mais rápido hoje é com inteligência artificial. Então tu não vai perder o teu lugar para inteligência artificial. Tu vai perder o teu lugar para gente que faz a mesma coisa que você com inteligência artificial. Porque eles vão ficar mais rápidos, eles vão mais longe. Hoje, basicamente, eu trabalho o tempo inteiro com inteligência artificial. E não é chat GPT free aí, que é coisa de criança. É coisa paga, tu tem que ter ferramenta forte ali. E, eu não tenho dinheiro. Tem sim, se tu escolher colocar ali, ao invés de pedir um delivery de um sushi, tu paga a inteligência artificial. Então é escolha. Na verdade, tudo é escolha. Eu escolho não gastar aqui e eu vou investir lá. Então isso é que é o jogo, tá? Depois aí veio o Alisson. O Alisson falou sobre propósito, né? O Alisson tava falando sobre cabelo, sobre ruivo, é o general dos ruivos e tal. Só que ele fala muito mais sobre a gente fazer... Qual é a diferença do cabeleireiro que só entrega serviço e aquele cabeleireiro que entrega propósito? Que ele olha para a função dele, não só uma função meramente de um prestador de serviço que faz cabelo. Na verdade, ele é bem mais do que cabeleireiro, né? Vocês são bem mais do que cabeleireiras.
Vocês têm no DNA de vocês uma função social, às vezes, muito grande. Vocês escutam o cliente, vocês entendem o cliente. Às vezes estão a tábua de salvação ali que a pessoa quer desabafar alguma coisa, sabe? Vocês são responsáveis, às vezes, por fazer a melhor versão daquela mulher que senta na cadeira e que vem com baixa autoestima e que vocês conseguem elevar a vida dela. Então, a profissão de cabeleireiro, ela é muito, muito maior do que só fazer cabelo, né? O Rick Moika falou isso, é uma frase muito feliz dele, que é: nunca foram cabelo, sempre foram pessoas. E é isso, sabe? Cabelo é um acessório. O que acontece ali, o que vocês mexem são pessoas. As pessoas estão ali embaixo. E aí vocês têm que pensar que como é que vocês se transformam em um cabeleireiro fora da média do mercado. Em primeiro lugar, sendo especialistas. Imagina que o Alisson é um cara de Goiânia, né? E ele veio para São Paulo e ele começou a trabalhar em São Paulo. Quantos cabeleireiros tem em São Paulo? Sabe? Então ele tá num lugar, assim, muito competitivo. Ele trabalha no The Concept, é um salão muito bom, top, assim. E aí ele era mais um quando ele entrou ali. E ele disse, eu vou por aqui. E ele se especializou em ruivos. Então hoje ele é o general dos ruivos. Ele faz muita ruiva, de famosas a desconhecidas. Por quê? Porque ele pegou um nicho de mercado e ele disse, esse aqui vai ser meu. Então ele conseguiu se destacar, ele se qualificou à altura para aquilo e ele se transformou em um especialista. O que você tem que fazer? Você tem que ser especialista em alguma coisa. Você tem que ter uma geração de valor canalizada para alguma coisa que você olha, que o mercado te olha como uma autoridade naquilo. Quem é autoridade em alguma coisa cobra mais caro. Esse é o jogo. Quem é generalista é barato. Vamos fazer uma analogia com o médico. Quando tu vai num clínico geral, é muito mais fácil e muito mais barato. Agora, quando tu vai em um especialista, que ele cuida de uma parte específica do teu corpo, ele é muito mais caro, porque ele é muito melhor, ele é uma autoridade naquilo. Então você, profissional da área da beleza, tem que achar alguma coisa que você é um especialista, se qualificar fortemente para aquilo e se transformar numa autoridade que o mercado premia. O mercado olha e diz, uau, essa pessoa ela é uma especialista nisso, ela é muito boa nisso aqui. Então esse é um ponto muito importante. Você tem que ter propósito no que você está fazendo, você tem que ser especialista em alguma coisa e comunicar isso muito bem para o mercado, fazer o mercado te entender. Eu tenho vários treinamentos, eu falo sobre vendas, eu falo sobre atendimento, eu falo sobre comunicação, eu falo sobre inteligência emocional, mas tem uma coisa que é a minha especialidade, que é a performance. Eu canalizei todos esses conhecimentos que eu tenho para um segmento de aceleração de carreiras e negócios da área da beleza, ou seja, eu falo em performance. O que tu faz? Eu faço tal coisa, então vamos melhorar a tua performance. Esse é o grande objetivo. Ser especialista em algo vai fazer com que o mercado te premie melhor. Imagina numa cidade como essa aqui, São Paulo, que se tu não for especialista em alguma coisa, tu vira mais um. E aí, mais um é barato demais. Então isso foi uma das coisas bem bacanas que o Alisson falou ontem, né? O general dos ruivos, o cara que é especialista em ruivo. E isso muda o jogo, porque quem vai nele sabe que ele é muito bom naquilo que ele faz. Então procure achar qual é o teu ponto, no que você é autoridade, no que você é um especialista e comunique muito bem aquilo para o mercado. Mostre por que aquilo dali é importante, qual é a dor que você vai solucionar, né? Porque hoje tem uma coluna de narrativa muito fácil na hora de construir conteúdo, né? Levantar qual é a dor da pessoa, entender como que você pode solucionar essa dor e apresentar a tua proposta, que é uma proposta que você realmente converte. Esse é o jogo. Aí depois do Alisson, aí foi a hora que eu entrei para falar, e aí eu falei um pouco sobre potencial e performance, né? Porque tem muita gente que tem muito potencial e não consegue transformar isso em performance. Aí eu fui conectando com tudo, né? Bom, o evento de 11 horas foi muito forte, foi até 9 e pouco da noite. O evento foi até tarde, assim, falando de muitas coisas. Só que o que eu falei pro pessoal? Que não adiantava estar sentado naquelas cadeiras ali, anotando tudo que todo mundo fazia, né? Porque isso não era garantia nenhuma de que hoje, terça-feira, um dia depois, eles iriam chegar no salão e transformar aquilo em performance. Quantas pessoas vão em cursos, anotam, fazem curso, toda segunda-feira estão toda segunda-feira estão em curso, mas quando chega na hora de fazer, não fazem a mesma coisa que faziam. Querem uma mudança, mas não querem mudar. Querem evoluir, mas não querem sair do mesmo lugar que estão. E isso é complicado. Eu preciso chegar
pegar todos esses novos conhecimentos e, olha, a Gisele falando que acabou a meia-noite. É o fuso, né, Gisele? Foi até mais tarde aí para vocês, né? Mas tava lá, né? Tava ali até o final aproveitando. E isso faz a diferença. Mas o que tem que fazer? Tudo que aconteceu ontem lá é potencial. Eu pego, eu agrego aquilo. Mas como é que eu transformo aquilo em performance? É executando, é pegando isso e colocando na prática. É criando sistema, é criando algo que possa ser repetido. O meu método que eu falo com as pessoas, eu sempre falo o quê? Pessoas, processos e performance. Primeiro, pessoas. Te conheça, autoconhecimento. Por isso até que ontem lá eu promovi para o pessoal um trabalho que eu faço, que é análise comportamental, e eu até dei um cupom especial para o pessoal fazer. Por quê? Porque tudo começa na análise comportamental. Você tem que se analisar, entender quem você entender quais são as suas fortalezas, quais são as suas fragilidades, como é que isso pode te ajudar, como é que isso pode te atrapalhar. Você se conhece primeiro. Depois, o que acontece? Você cria processos. Processos são atividades que você pode repetir. E aí, quando você repete ele, você gera consistência. Então, você se conhece, você cria processos, e depois que você cria processos dentro do salão que possam ser repetidos, você analisa os dados. Porque tem gente que não analisa os dados. E não analisar dados é sair dirigindo com venda. Porque tu não está olhando para onde é que tu está indo. Então eu tenho que fazer o quê? Eu trabalho, mas eu sei os meus indicadores que eu vou olhando onde é que eu tenho que chegar para realmente dizer, ok, eu estou dando certo. Então foi isso que eu falei ali quando eu estava falando da diferença de potencial e performance. Para concluir sobre essa parte, potencial é possibilidade de. Performance é a execução. É quando tu pega o potencial e tu transforma em algo real. Eu fiz. Potencial, eu posso fazer. Performance, eu fiz. Olha, essa é a diferença. Por isso que tem tanta gente que tem muito potencial, mas depois a gente olha e diz, puxa, tenho muito potencial, mas não deu em nada. Ó, aqui, ó. Estou em busca do meu propósito. Trabalho na área há 24 anos. Neste momento parei porque precisava de me recuperar psicologicamente. Mas agora tenho que me encontrar. Ontem foi uma boa formação para mim. É isso aí, Gisele. E tá tudo bem, sabe? Tem que se sentir ok com isso. Não tem problema. Às vezes tem momentos que a gente tem que dar 2 passos para trás e dizer, para aí, deixa eu olhar tudo isso aqui que eu tô fazendo e encontrar o propósito nisso. E não importa se faz 24 anos, chega uma hora que tu repensa, que tu olha e diz, não, deixa eu repensar aqui, deixa eu ver se eu estou indo pelo caminho certo, será que eu ainda quero isso? O que eu estou fazendo que eu posso mudar? Né? E tá tudo bem. E aí, se tu aceita isso, tu consegue entender que é o teu momento de reflexão, de revisão, isso vai te ajudar psicologicamente. Às vezes é a cobrança que faz a gente entrar nesse momento psicológico conturbado, porque a gente se cobra muito, a gente todo dia se cobra demais. E a autocobrança pode levar a esse estresse que abala o nosso psicológico mesmo, né? Então é isso. O importante é fazer essa revisão e fazer uma retomada. E que bom que esse evento te ajudou bastante, né? Porque a gente pega um ou outro insight e a gente começa a costurar quem a gente é. Depois, pessoal, aí a Aline Longo, ela falou sobre posicionamento, né? A Aline Longo é uma companheira de longa data, a gente trabalhou junto na Vela. Eu gosto muito do conteúdo dela, ela fala bastante também sobre essa coisa de não ser só cabeleireiro, de ter um posicionamento, né? E ela falou muito sobre pelo que a gente quer ser comprado, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer compartilhar, pelo que a gente quer ser lembrado, né? O que a gente faz que não é só uma coisa e outra, a gente é meio que um combo grande, né? Você não é só cabeleireiro, você não é só maquiador, não, a gente é um profissional multitarefas ali, multidisciplinar na hora que a gente está entregando. Então o que a Aline falou foi muito sobre isso, eu achei muito legal, porque o que? Se tu é um profissional caótico, o teu produto é caótico, o mercado não vai te remunerar bem, ele não vai pagar por um produto, ou por um serviço, ou por uma pessoa que ela é um caos, que ela não consegue mostrar de verdade quem ela é. Então eu preciso, para ter uma qualificação boa, eu preciso ter uma organização, eu preciso ter uma boa visão de mercado sobre quem eu sou, quem é meu público, o que ele gostaria que eu fizesse. Eu tenho que fazer essas conexões, eu tenho que, além de ser só um profissional, eu tenho que ser muito mais, eu tenho que ser uma empresa bem consolidada, que olha para marketing, que olha para lucratividade. Cada um de vocês é uma empresa.
Ah, eu tenho, não, mas eu não tenho salão. Não, cada profissional da área da beleza é uma empresa, né? Pode ser uma eu-presa, pode ser, mas ainda vocês são empresas e vocês têm que se enxergar como empresa. Isso gera posicionamento. Quem eu sou, com quem eu falo, onde é que eu quero chegar, quais são as minhas metas. Eu tenho que ter uma objetividade que eu olho como negócio. Eu não olho pura e simplesmente como alguém que está só ali fazendo cabelo, ou está só fazendo maquiagem, ou está só fazendo unha. Não, não. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou um hub da beleza que eu tenho que entregar muitas coisas ali. E aí depois eu fiz depois entrou o John, né? O John Gutierrez, ele falou sobre tráfego pago, ele falou sobre o quanto você pode acelerar o teu ganho através da rede social, usando as ferramentas, né? De Google, de TikTok, de Instagram, fazendo anúncios. Então ele falou bastante sobre isso. É uma área bem bacana que precisa de especialistas para te ajudar se você não domina. Eu já tentei fazer anúncios sozinho. Algumas coisas às vezes deram certo e eu não sei por que deu certo, outras não deram. Mas a gente precisa ter pessoas que nos ajudem, ou a gente tem que estudar muito sobre aquilo, né? A gente tem que ir lá e entender bem essa mecânica. Agora, uma coisa é certa. Tu quer escalar, tu quer chegar mais longe, tu quer trazer mais cliente, você vai ter que trabalhar com tráfego, você vai ter que entender as mecânicas dessas ferramentas, porque quem está voando ali está conectando mais cliente. Não tem. A gente sabe que quem trabalha muito forte com tráfego pago hoje está conseguindo ter resultados estratosféricos, assim. Aí ele citou até uma coisa que uma cliente dele, para não fazer, ela citou dizendo que eu não vou fazer tráfego porque a Apple não corre atrás de cliente. Aí eu ainda fiquei pensando na hora, né? Um desconhecimento absurdo para poder ter uma desculpa para não fazer. A Apple é uma das empresas que mais investe em tráfego pago, em mídia, em anúncio. Por quê? Porque ela sabe que precisa disso. Não tem essa história de o meu produto é maravilhoso, eu não vou apresentar. A Apple, é a Coca-Cola, sabe? Todos eles botam muito dinheiro em marketing, muito dinheiro em tráfego. Eles fazem muito essa ação forte, porque eles sabem que precisa dessa ação. E você, independente do tamanho, também precisa. Então procure saber mais sobre isso. E no final, assim, pra gente ir amarrando aqui, depois teve uma participante muito legal, que é a Adriana Calduro. Ela responsável por reposicionamento de pessoas, até famosas e tal. Ela ajuda muito nessa estratégia digital de saber quem você é, com quem você quer falar e tal. Teve bastante coisa bacana que ela falou ali. E uma das coisas mais importantes que ela falou casa muito com o que eu falo. E até ela me disse, nossa, Leandro, eu gostei muito da tua fala do faz, depois melhora. Porque a gente só consegue melhorar naquilo que a gente já fez. A gente não melhora de uma coisa que a gente está começando do zero. A gente não tem referência. Tu precisa de referência. E para ter referência, tu tem que fazer. Tem que praticar. Tu vai melhorar fazendo cabelo? Como? Praticando? E no digital é a mesma coisa. No posicionamento é a mesma coisa. Então é importante você fazer e repetir, para ter referência e olhar para lá. Eu tenho no meu canal no YouTube, eu tenho o primeiro vídeo que eu botei lá. E eu nunca tirei ele, por mais que ele me dê vergonha. Justamente para eu ter uma referência. Para eu saber como eu falava mal quando eu comecei a me comunicar com as telas. Eu sou educador há 17 anos. Vou fazer 18 anos agora como educador. Já palestrei para 1.500 pessoas, sabe? Muitas turmas. Eu tenho, assim, já passaram mais de 200 mil alunos nas cadeiras que eu dei treinamento. E quando abriu para o digital, foi super difícil, porque todos, nossa, mas tu fala bem, tu é desinibido e tal. Mas eu não estava acostumado a falar com tela. Eu estava acostumado a falar com pessoas. Então mudou totalmente o formato. E foi um desafio, por quê? Porque não me sinto à vontade de ficar falando com tela. Eu quero falar com pessoas, eu quero olho no olho. Eu tive que aprender muito isso e ir derrubando as barreiras. E ainda não tá bom. Mas quando eu olho aquele primeiro vídeo, eu consigo ver a minha evolução. Eu consigo perceber o quanto que eu mudei para chegar hoje aqui, num hotel em São Paulo, abrir uma live e começar a conversar com as pessoas. E é isso mesmo, Zé, é completamente diferente, porque um educador, ele vai moldando o curso dele, porque ele vai olhando para a plateia e ele vai entendendo o que está funcionando e o que não está, sabe? Eu gosto dos meus cursos, quem participa sabe, o meu formato é quase com stand-up.
As pessoas falam assim, nossa, parece que tu tá fazendo um stand-up. Por quê? Porque eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto de apertar quando tem que apertar. Então, só que como é que eu vou fazendo isso? Eu vou olhando para as pessoas e eu vou entendendo o que funcionou, o que não funcionou. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu vou assim. Na tela tu não tem isso. Eu tô falando aqui e eu dependo de acreditar que quem tá do outro lado tá absorvendo e tá curtindo. Então eu pego o meu roteiro e falo. E aí o que eu tive que aprender? A ser um profissional multiplayer, ou seja, eu faço no presencial e eu tenho que fazer no digital. Mas eu olho lá para trás e eu uso aquilo como referência. Mas tem que exercer, Gisele, porque às vezes isso daqui a pouco aí que tu acha teu propósito, né? A Gisele falou aqui que ela não tem formação em educação, tem formação em educação, mas nunca exerceu. Às vezes tá ali, às vezes a gente experimenta e descobre que o nosso propósito tá lá. Então, pessoal, pra gente ir fechando aqui, algumas palavras que eu falei ontem lá, né, no final ali, quando a gente estava... Em primeiro lugar, repertório. Tenha repertório. O que é repertório? Saber de várias coisas. Quando a gente fica muito fechado no mundo pequeno, a gente perde, a gente não consegue sentar em várias mesas. Pessoas que têm repertório, que falam de muitas coisas, que conseguem entender de muitos movimentos, elas sentam em mais mesas. E o que é o sentar em mais mesas? Eu tenho repertório para falar com pessoas de diferentes áreas. Isso abre portas. Então eu consigo conversar minimamente com todo mundo. Então tenha bastante repertório. Estude além da sua área. Mas isso aí eu não tenho paciência. Tem que aprender, tem que pelo menos saber fazer as perguntas certas para te ser uma pessoa interessante, não uma pessoa interesseira. Não confunda ser uma pessoa interessante ou interessada com uma pessoa interesseira. Pessoa interesseira quer usar os outros. Uma pessoa interessada quer saber como é que todos crescem juntos. Essa é a grande diferença. Depois eu falei sobre escala. A gente tem uma profissão que às vezes, né, o profissional da área da beleza, fisicamente, ele tem muito desgaste. Quanto tempo tu vai conseguir ficar fazendo o que tu faz hoje? Chega uma hora que o corpo ele diz, cara, segura que eu não consigo mais. E aí o que tu tem que fazer? Tu tem que ter escala. No período que tu tá te dedicando, tu tem que escalar o teu negócio. Tu tem que entregar bastante para poder ganhar bastante. Então eu tenho que ter o quê? Ali eu tenho que conseguir escalar os meus ganhos para ganhar bastante no período que eu posso executar. Não existe certo e errado, não existe bom ou ruim. O que existe? Existe o que funciona e o que não funciona para os teus objetivos, para você. E a gente elimina o julgamento. Uma das coisas que eu falo para ele eu nunca vou te julgar e eu não quero saber de julgamento quando a gente está fazendo um trabalho. Por quê? Porque tu tem os teus objetivos e de acordo com os teus objetivos a gente vai escolher o que funciona e o que não funciona para chegar no teu resultado. Isso não tem julgamento. Certo e errado tem a ver com visão. Eu acho que uma coisa é certa e eu acho que uma coisa é errada de acordo com as minhas crenças e os meus valores. Só que para o outro pode ser pensado de forma diferente. Então eu não falo em certo e errado. Aliás, até eu peguei uma coisa agora que eu tenho falado ultimamente, que é, eu nunca erro. Ou funciona o que eu faço, ou eu aprendo como não fazer. Essa é a visão que eu tenho colocado nas coisas. A visão é, eu não erro. Ou eu aprendo, ou funciona. Esse é o jogo. Quando a gente olha assim, fica tudo muito mais leve. A gente tem uma tendência a se culpar porque errou. Não, esquece o erro. Você não erra. Ou você acerta o que você fez e funcionou, ou você aprendeu que aquele não é o melhor formato e eu vou por outro caminho. Essa visão deixa a vida bem mais leve. E o melhor, pessoal, é sempre olhar para o que vai funcionar para que você consiga ser muito mais do que somente um profissional da área da beleza. Você é realmente uma empresa que tem que dar certo. Então esse foi um de 30 em 30 bem especial para quem ainda não está acostumado, mas eu tô todos os dias aqui. Às vezes falha, quando tem uma viagem, tem muita coisa assim, não acontece. Mas eu procuro todos os dias estar aqui por 30 minutos, no de 30 em 30, para falar sobre os insights que acontecem no meu dia, né? As coisas que saem das minhas mentorias, dos meus treinamentos, ou até mesmo dos meus estudos. E eu compartilho com vocês aqui nessa mini aula, né? É um mini compartilhamento.
Depois vai ficar gravado aqui, eu deixo gravado fica no meu feed aqui, o de 30 em 30, mas eu também subo no meu canal no YouTube, do Leandro Vargas, e também coloco no Spotify. Daqui a pouco tá ali fazendo uma esteira e tá ouvindo um pouquinho do que eu compartilhei aqui com vocês. Obrigado para quem participou aí, continua me seguindo e amanhã tem mais de 30 em 30.